Você já ficou se perguntando por que algumas mulheres conseguem deixar os homens completamente obcecados por elas, enquanto outras ficam correndo atrás e sendo ignoradas? Eu passei anos estudando isso e descobri algo que mudou completamente minha visão sobre relacionamentos. Existe um padrão específico, quase científico, que certas mulheres usam sem nem perceber. E hoje eu vou compartilhar com você os 7 hábitos dessas mulheres que deixam qualquer homem viciado, baseado nos estudos do psicólogo Carl Jung sobre o que ele chamava de self autêntico. Antes de começar, eu preciso contar 2 histórias reais que vão te fazer entender exatamente do que eu estou falando. A primeira é da Larissa, uma contadora de 56 anos de Santos. Ela me procurou completamente desesperada, porque estava vivendo uma situação que muitas de vocês já passaram ou estão passando agora. Larissa tinha conhecido o Tiago numa festa de trabalho. Ele era 10 anos mais novo, charmoso, bem-sucedido, e no começo estava super interessado nela. Ligava todo dia, mandava mensagens românticas, a levava para jantar em lugares incríveis. Ela estava nas nuvens, achando que finalmente tinha encontrado alguém especial, depois de anos sozinha. Mas aí começaram os sinais. Quando ela falava sobre planos futuros, ele mudava de assunto. Quando ela mencionava apresentar ele para os amigos dela, eles sempre tinham uma desculpa. Quando ela sugeria passar um final de semana juntos, ele sempre tinha algo para fazer. O Tiago queria todas as vantagens de um relacionamento sério, mas sem assumir compromisso nenhum. Ele queria manter tudo casual, sem rótulos, sem responsabilidades. Larissa me disse que se sentia como se estivesse numa montanha-russa emocional. Um dia, ele era o homem mais carinhoso do mundo. No outro, estava distante e frio. Ela começou a se questionar, a achar que talvez fosse culpa dela, que talvez não fosse atraente o suficiente, que talvez estivesse pedindo demais. O pior era que quanto mais ela tentava conquistar o compromisso dele, mais ele se afastava. Ela fazia surpresas, se arrumava ainda mais, estava sempre disponível quando ele chamava, cancelava seus próprios planos para estar com ele. Basicamente, ela estava fazendo tudo errado sem perceber. Foi quando eu expliquei para Larissa o conceito do self autêntico de Carl Jung. Jung descobriu que existe uma energia específica que emana das pessoas quando elas estão completamente alinhadas com sua essência verdadeira. Não é sobre fingir ser outra pessoa, é sobre revelar camadas da sua personalidade de forma estratégica. A primeira coisa que ensinei para Larissa foi o que eu chamo de ambiguidade magnética. Em vez de estar sempre disponível, sempre previsível, ela aprendeu a criar pequenos mistérios sobre si mesma. Não mentir nunca, mas revelar aspectos da sua vida de forma gradual e intrigante. Por exemplo, quando o Tiago perguntava o que ela tinha feito no final de semana, em vez de contar tudo nos mínimos detalhes como antes, ela dizia algo como: "Ah, foi interessante, conheci pessoas bem diferentes do meu círculo habitual." Ponto. Deixava ele curioso, querendo saber mais. O segundo hábito que ela desenvolveu foi o véu estratégico. Isso significa não mostrar todas as suas cartas de uma vez. Larissa era o tipo de mulher que no primeiro encontro já contava toda a sua história de vida, seus sonhos, seus medos, suas expectativas. Era como ler um livro inteiro na primeira página. Ela aprendeu a se revelar por camadas. A cada encontro mostrava um aspecto novo da sua personalidade. Numa noite, revelava sua paixão por astronomia, que ele nem sabia que existia. Em outra, mostrava seu lado aventureiro, contando sobre uma viagem que tinha feito sozinha. Sempre deixando ele pensando: "Nossa, que outras surpresas essa mulher tem." O terceiro hábito, e talvez o mais poderoso, foi ela parar de perseguir validação. Larissa tinha o hábito de ficar pescando confirmações. "Você está gostando de mim? A gente está bem? Você sente falta de mim?"
Isso criava uma dinâmica onde ela estava sempre na posição de necessitada e ele na posição de poder. Ela aprendeu a assumir que era desejada, sem precisar de confirmação constante. Começou a agir como se fosse óbvio que qualquer homem ficaria interessado nela, porque ela mesma estava interessada em si própria. A transformação foi incrível de acompanhar. Em poucas semanas, o comportamento do Tiago mudou completamente. Ele, que antes era evasivo sobre compromisso, começou a trazer o assunto espontaneamente. Começou a fazer planos de longo prazo com ela, a apresentar ela para os amigos dele, a agir exatamente como ela sempre quis que ele agisse. Mas o mais interessante é que quando ele finalmente estava pronto para se comprometer de verdade, Larissa percebeu que tinha crescido tanto durante o processo que já não tinha certeza se ele ainda era a pessoa certa para ela. Ela tinha desenvolvido uma autoconfiança e uma clareza sobre o que queria, que mudou completamente sua perspectiva. Hoje eles estão juntos, mas numa dinâmica completamente diferente. Ela não é mais a mulher insegura que implora por atenção. Ela é uma mulher que sabe seu valor e age de acordo. E isso fez toda a diferença no relacionamento. Agora, antes de explicar a ciência por trás disso tudo, deixa eu contar a segunda história, que vai mostrar como esses princípios funcionam em situações ainda mais desafiadoras. A segunda história é da Luciana, uma psicóloga de 50 anos de Salvador. Irônico, né? Mesmo sendo psicóloga, ela estava completamente perdida na própria vida amorosa. Isso só prova que conhecimento teórico nem sempre se traduz em sabedoria prática. Luciana tinha conhecido o Ricardo num aplicativo de relacionamento. Diferente da história da Larissa, o problema da Luciana não era a falta de compromisso. O Ricardo parecia super interessado em algo sério desde o começo. Eles saíram algumas vezes, a química era incrível. Ele falava sobre apresentar ela para a família, sobre planos futuros. Aí, do nada, ele simplesmente desapareceu. Ghosting completo. Parou de responder mensagens, parou de atender ligações, sumiu das redes sociais dela. Luciana ficou completamente desorientada. Como alguém que parecia tão interessado pode simplesmente evaporar assim? Ela fez o que a maioria das mulheres faz nessa situação. Começou a mandar mensagens, tentando entender o que tinha acontecido. Ricardo, tá tudo bem? Fiz alguma coisa errada? Pelo menos me explica o que houve? Silêncio total. Isso mexeu profundamente com a autoestima dela. Ela começou a revisar cada conversa, cada encontro, tentando encontrar o momento exato em que tinha estragado tudo. Se torturava pensando no que poderia ter feito diferente. Foi quando ela me procurou, e eu expliquei que ela estava abordando a situação de forma completamente equivocada. O problema não era o que ela tinha feito de errado, mas como ela estava reagindo ao desaparecimento dele. Ensinei para Luciana que existe uma diferença fundamental entre reagir e responder. Reagir é emocional, impulsivo, vem do desespero. Responder é estratégico, vem de um lugar de poder pessoal. O primeiro hábito que ela desenvolveu foi o que eu chamo de indiferença magnética. Em vez de continuar tentando contato, ela simplesmente parou. Completamente. Mas não era uma indiferença forçada ou rancorosa. Era uma indiferença genuína, porque ela entendeu que a reação dele dizia muito mais sobre ele do que sobre ela. Luciana começou a focar completamente em si mesma. Voltou a fazer coisas que tinha abandonado, como suas aulas de dança. Começou a sair mais com as amigas, a postar fotos nas redes sociais, mostrando como estava aproveitando a vida. Não para provocar ciúmes, mas porque estava genuinamente curtindo sua própria companhia. O segundo hábito foi ela desenvolver o que Jung chamava de individuação. Ela parou de definir seu valor através da validação masculina e começou a construir uma identidade sólida baseada em suas próprias conquistas e interesses.
Luciana se inscreveu num curso de culinária francesa que sempre quis fazer, começou um projeto de voluntariado, viajou sozinha para um lugar que sempre teve vontade de conhecer. Cada nova experiência adicionava uma camada de profundidade à sua personalidade. O terceiro hábito, e talvez o mais transformador, foi ela aprender a ver o ghosting pelo que realmente é. Uma informação valiosa sobre o caráter da pessoa. Em vez de ver como rejeição pessoal, ela começou a ver como uma filtragem natural. Alguém que desaparece sem explicação não é alguém com maturidade emocional para um relacionamento sério de qualquer forma. Agora vem a parte interessante da história. Depois de 2 meses de silêncio total, o Ricardo reapareceu. Mandou uma mensagem longa pedindo desculpas, explicando que tinha passado por problemas pessoais, que não tinha conseguido lidar com a intensidade do que estava sentindo por ela. A Luciana de antes teria recebido ele de braços abertos, grata por ele ter voltado. Mas a nova Luciana respondeu de forma completamente diferente. Ela agradeceu a explicação, diz que entendia que as pessoas passam por momentos difíceis, mas que tinha aprendido muito sobre si mesma durante esse período e que não tinha mais certeza se eles eram compatíveis. Isso deixou o Ricardo completamente desconcertado. Ele esperava encontrar a mesma mulher desesperada por explicações, mas encontrou alguém que tinha crescido e seguido em frente. Isso despertou nele um interesse que ele nunca tinha sentido antes. Ele começou a cortejá-la de novo, mas dessa vez com muito mais seriedade e intensidade. Fazia questão de provar que tinha mudado, que estava pronto para um compromisso real. Mas Luciana não estava mais na mesma energia de pressa e ansiedade. Ela deixou claro que se ele quisesse uma chance, teria que conquistar ela de novo, do zero. Hoje eles estão juntos, mas numa dinâmica onde ele valoriza cada momento com ela, porque sabe que ela não é mais aquela mulher que aceita qualquer coisa só para não ficar sozinha. Ela se tornou uma mulher que tem opções e que escolhe conscientemente onde investir sua energia emocional. Agora, você deve estar se perguntando, qual é a ciência por trás dessas transformações? Por que esses hábitos funcionam de forma tão consistente? Carl Jung descobriu algo revolucionário sobre a psique humana. Ele percebeu que todos nós temos o que ele chamou de self autêntico, que é nossa essência verdadeira, nossa personalidade mais genuína e poderosa. O problema é que a maioria das pessoas, especialmente em relacionamentos, abandona esse self autêntico e assume personas falsas que acredita serem mais atraentes. Jung observou que quando uma pessoa está completamente alinhada com seu self autêntico, ela emana uma energia irresistível. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser genuinamente você mesma, mas de forma estratégica e consciente. A neurociência moderna confirma as descobertas de Jung. Pesquisas recentes mostram que nosso cérebro possui neurônios espelho, que fazem com que literalmente sintamos as emoções das pessoas ao nosso redor. Quando você está numa energia de desespero e carência, as pessoas ao seu redor sentem isso inconscientemente e se afastam. Quando você está numa energia de autoconfiança e completude, as pessoas são naturalmente atraídas. Estudos sobre dopamina também explicam por que a ambiguidade é tão poderosa. Nosso cérebro libera mais dopamina na antecipação de uma recompensa do que na recompensa em si. Quando você é completamente previsível, o cérebro da outra pessoa para de liberar dopamina. Quando você mantém um elemento de mistério e surpresa, o cérebro continua liberando esse neurotransmissor do prazer. É por isso que as histórias da Larissa e da Luciana funcionaram tão bem. Elas pararam de ser completamente previsíveis e começaram a ativar os sistemas de recompensa do cérebro masculino de forma natural e sustentável. Mas vamos ao que realmente interessa. Os 7 hábitos específicos que essas mulheres desenvolveram. Eu vou explicar cada um de forma prática,
para você poder aplicar na sua vida a partir de hoje. O primeiro hábito é a ambiguidade magnética. Isso não significa ser falsa ou manipulativa. Significa revelar aspectos da sua personalidade de forma gradual e intrigante. Em vez de contar sua história de vida inteira no primeiro encontro, você conta por capítulos. Por exemplo, se ele pergunta sobre seus hobbies, em vez de listar tudo, você menciona um que seja interessante e deixa ele curioso sobre os outros. Se ele pergunta sobre seu final de semana, você dá uma resposta que desperta curiosidade. Foi bem produtivo. Finalmente, comecei aquele projeto que estava adiando há meses. A chave aqui é sempre deixar espaço para ele querer saber mais. Você não está escondendo nada, apenas dosando as informações de forma estratégica. O segundo hábito é o véu estratégico. Isso significa não mostrar todas as suas emoções e reações de imediato. Mulheres que deixam homens viciados têm controle emocional. Elas sentem tudo intensamente, mas não despejam tudo na primeira oportunidade. Se você está super animada porque ele chamou para sair, não demonstre toda essa animação de uma vez. Mostre que ficou contente, mas mantenha um pouco de mistério sobre o quanto aquilo significou para você. Isso cria uma dinâmica onde ele fica sempre tentando decifrar o que você realmente está sentindo. O terceiro hábito é a independência emocional. Mulheres viciantes têm uma vida plena independente do homem que estão conhecendo. Elas têm projetos pessoais, amizades sólidas, hobbies que as apaixonam. Elas não cancelam seus planos toda vez que ele chama. Isso não é sobre jogar difícil por jogar. É sobre genuinamente ter uma vida tão interessante que você não pode simplesmente largar tudo toda vez que um homem aparece. Quando ele percebe que precisa se encaixar na sua agenda, em vez de você se moldar completamente a dele, isso muda toda a dinâmica. O quarto hábito é a comunicação indireta. Em vez de sempre dizer exatamente o que você quer ou sente, você aprende a comunicar através de ações e subtilezas. Se você quer mais atenção dele, em vez de reclamar diretamente, você mostra através do seu comportamento que tem outras opções e não vai ficar esperando indefinidamente. Por exemplo, se ele está demorando para responder suas mensagens, você não manda 3 mensagens cobrando resposta. Você simplesmente espelha o comportamento dele e demora o mesmo tempo para responder as mensagens dele. Isso comunica sua mensagem sem precisar de confronto direto. O quinto hábito é a validação interna. Mulheres que deixam homens viciados não pescam validação constantemente. Elas não ficam perguntando: você está gostando de mim? Tá tudo bem entre a gente? Você sente falta de mim? Elas assumem que são desejáveis e agem de acordo. Isso não é sobre arrogância, é sobre autoestima saudável. Quando você para de buscar validação externa, você automaticamente se torna mais atraente, porque demonstra que tem uma fonte interna de autoconfiança. O sexto hábito é a gestão de disponibilidade. Elas não estão sempre disponíveis. Têm uma agenda própria, compromissos pessoais e não reorganizam toda a vida toda vez que ele quer se encontrar. Se ele chama para hoje e você já tem planos, você não cancela tudo. Você sugere outro dia naturalmente. Isso cria escassez, e escassez aumenta valor. Quando você está sempre disponível, você inconscientemente comunica que não tem muitas opções ou que ele é sua única prioridade. Isso diminui seu valor percebido. O sétimo hábito, e talvez o mais importante, é a energia de abundância. Mulheres viciantes agem como se tivessem muitas opções, mesmo quando não têm. Elas não se agarram desesperadamente a um homem como se fosse a última oportunidade da vida delas. Essa energia de abundância se manifesta em pequenos detalhes.
Você não fica ansiosa esperando ele responder mensagem, não fica stalkando as redes sociais dele, não fica analisando cada palavra que ele fala, procurando sinais de desinteresse. Você age como uma mulher que sabe que é um prêmio. Agora vou te ensinar exatamente como aplicar esses hábitos na prática, passo a passo, para você começar a ver resultados imediatos na sua vida amorosa. O primeiro passo é fazer um diagnóstico honesto da sua situação atual. Pegue um papel e responda a essas perguntas com total honestidade. Você cancela seus planos quando ele chama? Você fica ansiosa esperando respostas de mensagem? Você conta tudo sobre sua vida nos primeiros encontros? Você pesca validação constantemente? Você está sempre disponível quando ele quer se encontrar? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, não se preocupe. A maioria das mulheres faz isso, porque fomos condicionadas a acreditar que demonstrar interesse total é a forma de conquistar um homem. Mas a realidade é exatamente o oposto. O segundo passo é identificar seus bloqueios energéticos. Qual é o medo por trás dos seus comportamentos? Medo de ficar sozinha? Medo de ele perder o interesse? Medo de não ser boa o suficiente? Identifique esses medos, porque eles são a raiz dos comportamentos que afastam os homens. Quando você age a partir do medo, você emana uma energia de carência que é repulsiva. Quando você age a partir da autoconfiança, você emana uma energia magnética que é irresistível. O terceiro passo é começar a aplicar a ambiguidade magnética imediatamente. Na próxima conversa que vocês tiverem, pratique revelar informações por camadas. Se ele perguntar como foi seu dia, em vez de contar tudo nos mínimos detalhes, dê uma resposta intrigante que deixe espaço para ele querer saber mais. Por exemplo, foi interessante, tomei uma decisão que estava adiando há tempos. Ponto. Deixe ele perguntar que decisão foi. Você não está sendo misteriosa de propósito. Você está simplesmente não despejando todas as informações de uma vez. O quarto passo é começar a implementar a gestão de disponibilidade. Isso não significa jogar difícil por jogar. Significa genuinamente ter uma vida tão plena que você não pode simplesmente largar tudo toda vez que ele chama. Se você não tem muitos compromissos sociais, crie alguns. Marque encontros com amigas, se inscreva num curso, comece uma atividade física. O objetivo não é fingir que está ocupada, é realmente estar ocupada com coisas que agregam valor à sua vida. O quinto passo é aprender a reconhecer os sinais de que está funcionando. Quando você começa a aplicar esses hábitos corretamente, alguns sinais aparecem rapidamente. Ele começa a mandar mensagens mais frequentes, demonstra mais interesse em saber sobre sua vida, faz mais esforço para conseguir tempo com você, fica mais carinhoso e atencioso quando vocês estão juntos. O mais importante é que você mesma vai se sentir diferente. Vai parar de ficar ansiosa esperando respostas, vai parar de analisar cada palavra que ele fala, vai se sentir mais confiante e no controle da situação. Mas aqui vai um aviso importante. Não use esses hábitos como manipulação. O objetivo não é enganar ninguém ou criar jogos tóxicos. O objetivo é você se reconectar com sua essência mais autêntica e poderosa. Quando você faz isso, você naturalmente se torna mais atraente. Também é crucial manter esses hábitos de forma sustentável. Não adianta aplicar por algumas semanas e depois voltar aos padrões antigos. Esses precisam se tornar parte genuína da sua personalidade. Lembre-se das histórias da Larissa e da Luciana. O que mudou a vida delas não foi uma técnica temporária. Foi uma transformação profunda na forma como elas se viam e se comportavam. Elas se tornaram versões mais autênticas e poderosas de si mesmas. Uma coisa que eu sempre falo para as mulheres que me procuram é: esses hábitos funcionam em qualquer idade. Não importa se você tem 25 ou 65 anos. O que atrai os homens não é a idade,
é a energia. Uma mulher de 50 anos que domina esses princípios é infinitamente mais atraente que uma mulher de 25 que age com carência e desespero. A Larissa tinha 56 anos quando transformou completamente sua vida amorosa. A Luciana tinha 50. Elas provaram que nunca é tarde para se reconectar com seu poder feminino autêntico. Outra coisa importante é entender que esses hábitos não são sobre conseguir qualquer homem. São sobre atrair homens de qualidade que realmente valorizam quem você é. Quando você age com carência, você atrai homens que se aproveitam dessa carência. Quando você age com autoconfiança, você atrai homens que respeitam e valorizam mulheres confiantes. O processo de transformação pode ser desafiador no começo, especialmente se você está acostumada a agir de forma completamente oposta. Mas os resultados valem cada esforço. Você não vai apenas melhorar sua vida amorosa, vai melhorar sua autoestima, sua confiança, sua relação com você mesma. Lembre-se sempre, você não precisa de validação de nenhum homem para saber seu valor. Você já é completa, já é suficiente, já é um prêmio. Esses hábitos apenas ajudam você a comunicar isso de forma clara e irresistível. Comece aplicando um hábito de cada vez. Não tente mudar tudo de uma vez, porque isso pode parecer forçado. Escolha o hábito que mais ressoa com você e pratique até ele se tornar natural. Depois adicione o próximo e assim por diante. E, principalmente, seja paciente com o processo. Mudanças profundas levam tempo para se solidificar. Mas quando elas acontecem, os resultados são permanentes e transformadores. Você tem todo o poder que precisa dentro de você. Esses hábitos são apenas ferramentas para ajudar você a acessar e expressar esse poder de forma estratégica. Confie no processo, confie em você mesma e prepare-se para descobrir o quão irresistível você realmente é. A jornada para se tornar uma mulher magnética não é sobre mudar quem você é sobre revelar quem você sempre foi por baixo de todos os condicionamentos e inseguranças. É sobre se reconectar com sua essência mais poderosa e autêntica. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora esses hábitos na sua vida, você não apenas atrai os homens que quer, você se torna a mulher que sempre quis ser. Confiante, misteriosa, independente, irresistível. Uma mulher que sabe seu valor e nunca aceita menos do que merece.